Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do nosso planeta, mas menos de 5% de suas profundezas foram exploradas. O que existe lá embaixo? Monstros marinhos gigantes? Criaturas que desafiam nossa compreensão da biologia? Ou apenas formas de vida ainda desconhecidas pela ciência? Essas perguntas ecoam desde os primórdios da humanidade, quando marinheiros e pescadores voltavam para casa com histórias assombrosas sobre criaturas que habitavam as águas escuras e insondáveis. Entre todas essas lendas, poucas são tão fascinantes quanto a história da serpente marinha de Gloucester. Localizada ao norte de Boston, Massachusetts, a pequena cidade costeira de Gloucester se tornou palco de um dos mistérios mais persistentes e intrigantes já registrados. Durante séculos, relatos de uma criatura colossal, sinuosa e aparentemente impossível percorreram as gerações, deixando um rastro de medo, fascínio e especulação. Mas será que essa lenda é apenas fruto da imaginação humana? Ou há algo mais profundo por trás desses avistamentos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dessa história, explorando cada detalhe, cada testemunho e cada teoria que tenta explicar o inexplicável. Prepare-se para uma jornada que vai além do que você pode imaginar, porque no final, talvez nem tudo seja o que parece. A história da serpente marinha de Gloucester começa muito antes do que muitos imaginam. O primeiro registro conhecido data de 1638, quando os colonos europeus começaram a se estabelecer na Nova Inglaterra. Entre eles estava John Josselyn, um colono inglês curioso e observador, que documentava meticulosamente suas experiências no Novo Mundo. Em uma carta enviada a um amigo, ele escreveu sobre uma criatura misteriosa que habitava as águas ao redor de Cape Ann, perto de Gloucester. Josselyn relatou que, durante uma viagem marítima acompanhado por outros colonos e 2 nativos americanos, algo extraordinário aconteceu. Enquanto navegavam pelas águas tranquilas da baía, avistaram uma forma estranha movendo-se sob a superfície. Quando perceberam que era uma serpente marinha, alguns homens a bordo correram para pegar seus mosquetes, prontos para atirar na aparição assustadora. No entanto, os nativos intercederam rapidamente, implorando que parassem. Eles explicaram que ferir a criatura seria um erro fatal. Se ela fosse atingida, mas não morta, voltaria com uma fúria devastadora, capaz de afundar barcos e ceifar vidas sem piedade. Os indígenas descreveram a criatura como uma besta colossal que fazia das cavernas submarinas seu covil. Ela surgia ocasionalmente à superfície, movida pela fome insaciável. Quando caçava, aproximava-se silenciosamente de suas vítimas, preparando-se para o bote mortal. Após capturar sua presa, arrastava-a para as profundezas, onde a afogava lentamente antes de devorá-la em seu esconderijo sombrio. Diziam que o interior de seu covil era um cenário macabro, repleto de ossos e restos putrefatos de vítimas anteriores. Esse relato inicial plantou as sementes de uma lenda que cresceria ao longo dos séculos. Embora os avistamentos fossem raros na época, a ideia de uma serpente marinha gigante já havia se enraizado na imaginação coletiva dos habitantes locais. Um ano depois, outro colono chamado Obadiah Turner adicionou mais detalhes à lenda. Ele descreveu um incidente ocorrido em uma grande baía, onde pescadores trabalhavam diligentemente em suas embarcações. De repente, uma forma escura começou a se mover sob a superfície. Ao espiar mais de perto, perceberam que era uma serpente, de proporções prodigiosas. Seu corpo era largo e arredondado, semelhante ao de um cachimbo, e media mais de 15 braças de comprimento. O monstro nadava velozmente, aproximando-se perigosamente das águas rasas onde os pescadores estavam. Concentrados, as pessoas na praia, ao verem a cena, gritaram em alerta, implorando que os trabalhadores retornassem imediatamente. Havia motivos para tamanha preocupação. Poucos meses antes, a mesma criatura havia atacado um grupo de pescadores em um bote a remos.
A embarcação foi virada, lançando seus 3 ocupantes na água gelada. Embora fosse raso e eles soubessem nadar, um dos homens desapareceu sem deixar vestígios, arrastado pelas mandíbulas poderosas da fera. Testemunhas que viram a criatura de perto descreveram-na como uma enorme serpente coberta por escamas de um azul prateado brilhante. Sua cabeça era grande e grotesca, com olhos amarelados, vítreos e presas afiadas em uma boca rasgada. Algumas pessoas afirmavam que ela media 15 metros, enquanto outras juravam que não passava de 5. Apesar das discrepâncias, todos concordavam em um ponto. A criatura era rápida, ágil e capaz de penetrar alguns metros em terra firme, saltando em botes para agarrar suas vítimas desprevenidas. Havia rumores de que a serpente era venenosa. Um incidente envolvendo um cão alimentava essas especulações. A criatura supostamente injetou um veneno mortal no animal, que inchou dramaticamente e morreu em poucos minutos. Independentemente de sua natureza venenosa, a fera continuava sendo uma ameaça constante para quem ousasse navegar perto de suas águas. Após anos de terror, finalmente houve um desfecho para a história. Em 1641, um caçador chamado John Matias decidiu enfrentar a criatura. Armado com mosquetes e acompanhado por 3 nativos portando lanças e machadinhas, ele elaborou um plano audacioso. Usando uma cabra como isca, cuja garganta foi cortada para espalhar o cheiro de sangue fresco, atraiu a serpente para a praia. Quando a fera emergiu das ondas, Matias e seus companheiros cercaram-na rapidamente. Após 3 disparos, o último acertou a cabeça da criatura em cheio, abatendo-a. A população local ficou aliviada ao saber que a ameaça havia sido eliminada. A carcaça da serpente foi exibida na taverna local, onde permaneceu até apodrecer completamente. Medindo 5,2 metros de comprimento, a criatura tinha dentes finos, como espinhos, e uma aparência agressiva que confirmava sua reputação temível. Mas essa não foi a última vez que Gloucester ouviu falar de sua serpente marinha. Mais de 1 século e meio depois, em 1817, novos relatos começaram a surgir. Desta vez, a criatura foi avistada por Amos Story, um comerciante respeitado da cidade. Ele estava sentado na praia em uma manhã tranquila, quando notou algo estranho movendo-se na água. Curioso, aproximou-se da linha das ondas para observar melhor. De repente, a criatura emergiu violentamente, lançando-se em sua direção. Story descreveu a cabeça da serpente como semelhante à de uma tartaruga marinha, mas seu corpo era sinuoso e musculoso, medindo entre 10 e 12 metros de comprimento. Movia-se rapidamente na água, mas era menos ágil em terra firme, limitando-se a botes frustrados antes de retornar ao oceano. Outros relatos seguiram-se rapidamente. Solomon Allen III, capitão do navio mercante Provo, relatou ter visto a criatura enquanto navegava pela baía de Gloucester. Ele descreveu sua cabeça como semelhante à de uma cascavel, feia e peçonhenta, mas quase tão grande quanto a de um cavalo. Seu corpo era longilíneo, como o de uma moreia, e suas evoluções na água eram hipnóticas. Durante 10 minutos, a criatura acompanhou o navio, mantendo uma distância constante de 20 braças. Na semana seguinte, a tripulação do Provo avistou a serpente novamente, apelidando-a de Fiona. A notícia espalhou-se rapidamente pelo porto, transformando Gloucester em um epicentro de histórias sobre monstros marinhos. Nas docas, não se falava de outro assunto, e uma das tavernas locais mudou seu nome para Fiona, Serpente de Gloucester, para capitalizar o interesse despertado. Entre as testemunhas mais confiáveis estava Cheever Felch, um naturalista de Boston que viajava a bordo da escuna Science. Fascinado pelas histórias, ele rumou para Gloucester, determinado a ver a criatura com seus próprios olhos. Durante sua segunda viagem pela baía, um marinheiro chamou sua atenção para algo estranho na água, a cerca de 30 metros da embarcação. Felch descreveu a serpente com precisão técnica impressionante. Sua cor era castanho escura, com tons claros sob a garganta.
A cabeça tinha cerca de 1 metro de circunferência, plana e desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Contou 14 protuberâncias ao longo de suas costas, espaçadas em intervalos regulares. Estimou que o comprimento total da criatura era de aproximadamente 30 metros, baseando-se em sua experiência em medir distâncias e comprimentos. Embora os avistamentos tenham diminuído após 1818, a lenda da serpente marinha de Gloucester nunca foi esquecida. Até hoje, a cidade mantém sua conexão com a história, celebrando-a como parte de sua identidade cultural. Para os habitantes locais, a serpente sempre existiu, muito além das histórias de pescadores, e talvez, apenas talvez, ainda esteja lá fora, esperando pacientemente nas profundezas insondáveis do oceano. A serpente marinha de Gloucester é mais do que apenas uma história. Ela é um símbolo do nosso desejo de explorar o desconhecido e de dar sentido ao que não podemos compreender. Seja uma criatura real ou uma criação da mente humana, sua lenda continua a encantar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre outros mistérios inexplicáveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, compartilhamos histórias fascinantes que vão além do que os olhos podem ver. Deixe também sua opinião nos comentários. Você acredita que a serpente marinha de Gloucester era real ou apenas uma lenda? Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima aventura.